Olá, meus irmãos, boa tarde, paz a todos. Hoje é quinta-feira e, como sempre, às quintas-feiras, reservamos um tempinho para falarmos sobre algum assunto, sempre na esperança de que sirva, de alguma maneira, de algum modo, para auxiliar ou como auxiliar muita gente, muitas pessoas. E são coisas que estão dentro de nós, como, por exemplo, a atitude e o comportamento. Tanto uma quanto outra coisa é fartamente estudada pelos psicólogos que buscam teorias de pensadores, de estudiosos que há algum tempo, algumas décadas, passaram a fazer pesquisas elaboradas, pesquisas sistemáticas sobre o comportamento e a atitude. Mas, para resumirmos, vamos pensar que a atitude é a forma coordenada de pensarmos em alguma coisa. Os conceitos que temos, as ideias que criamos e vamos armazenando no nosso cérebro, no nosso mental, as coisas que vão se avolumando por conta de termos disparado um processo que nos remete a atitudes cada vez, ou seja, que nos remete a formação mental sobre um ou outro assunto, ou sobre vários assuntos, caracterizando assim a nossa atitude. O comportamento já é a exteriorização das atitudes, dos pensamentos. Temos as ideias na cabeça e passamos a aplicá-las de alguma forma. Essa aplicação recebe o nome de comportamento. Estamos entrando nesse aspecto extremamente, eu vou dizer assim, extremamente elaborado por estudiosos como Pavlov e como tantos outros, para chegarmos à nossa condição de espíritas. É interessante que temos pessoas no movimento espírita de 10, 20, 30 anos, às vezes mais ainda, que não mudam as suas atitudes mentais. Chegam a ser egocêntricas, achando que só os seus pensamentos, as suas atitudes é que são válidas, é que têm importância. E não conseguem colocar essas atitudes num comportamento que pode levar à participação de conquistas, de novas atitudes, de novas ideias para a sua convivência com o grupo social. Então, vemos muitos espíritas dizerem como é difícil mudar. Não dá para fazer a reforma íntima. E realmente eles têm razão. Não é fácil, não. Vou dizer a vocês como modificar a atitude, a forma de pensar. Procurem perceber que qualquer coisa que aconteça, muita gente imediatamente tem um palavrão para soltar.
Esse palavrão está lá, na atitude mental. Porque ele conseguiu passar a atitude mental para a comportamental. Então, é fácil xingar os outros. Porque ele imagina que xingando, ele está descarregando uma boa dose da sua frustração. E não consegue perceber que ele não progride. Ele não faz absolutamente nada para se tornar dono, proprietário de um comportamento social mais tranquilo. Muitas vezes discutimos e xingamos as pessoas, ofendemos sem conhecermos. Por exemplo, olhamos para uma pessoa e a impressão que temos dela é de que ela é desagradável, chata. Deus me livre me relacionar com essa pessoa. Não quero nem ficar perto dela. Mas não nos demos a oportunidade de conhecer nada sobre a vida dela, sobre ela. E certamente, se dessemos a oportunidade, descobriríamos que ela não é tão desagradável quanto imaginávamos. Mas darmos essa oportunidade de conhecermos o outro é um comportamento social. E isso nos tira do conforto de ajuizarmos. Então não podemos fazer isto. Devemos sim termos bastante coragem para lembrarmos que somos espíritos em processo de reencarnações, há dezenas delas, sempre procurando nos melhorar. Mas aí chegamos ao Espiritismo, lemos, estudamos e não nos modificamos. Não conseguimos transformar a atitude mental em ações comportamentais. Parece que nos falta coragem, que não temos determinação suficiente para fazermos com que nasça em nós um novo homem, uma nova forma de expressão das qualidades que possuímos. E vejam, qualidades todos nós temos, sem exceção. Mas vejam, meus irmãos, as atitudes, os pensamentos são próprios do nosso cérebro. Nosso espírito age, atua de forma ativa o tempo todo. Estejamos acordados, dormindo, estejamos de que forma for. Mas também devemos nos dar a oportunidade de modificarmos a nossa linha de pensamentos, ou seja, nossas atitudes mentais. Por exemplo, olharmos para o outro com brandura. Vamos detectar no outro algo desagradável, mas intimamente diremos, não, pera lá, vamos ver se ele é realmente assim. Eu vou conversar, vou tentar criar um vínculo de simpatia com essa pessoa. Uma forma muito simples de pensarmos e de falarmos e de sentirmos isto é quando olhamos para alguém e dizemos assim, nossa, como essa pessoa é feia. Porque existe mesmo pessoa feia. Claro que nem todo mundo nasce com a bênção celestial de ser belo como nós somos. Isso é ironia, viu? E por conta de acharmos a pessoa muito feia, não procuramos conhecer. Não sabemos do que ela é capaz, o quanto ela se esforça para ter alguma coisa, para se livrar de algum campo mental. Mas
se tivermos a capacidade de transformarmos o nosso pensamento num comportamento, numa atitude, de envolver essa pessoa feia, de envolver nos aproximando, conversando, tentando descobrir a forma que ela tem de pensar e de viver, nos surpreenderemos, porque a feiura desaparece. Passamos a pintar a pessoa de qualidades, porque vamos tirando cascas da superfície e vamos descobrindo que também aquela pessoa é possuidora de grandes valores. Então vejam, uma boa forma, nós enquanto espíritas, de nos melhorarmos é realmente aproveitarmos os cursos para refletirmos nas questões que são colocadas pelo próprio grupo, pelo número de espíritos que participam. Uma outra coisa, aproveitarmos a oportunidade da tarefa no atendimento ao público, no atendimento a médiuns, para fazermos com que ela se sinta melhor agora do que estava antes de ser atendida. Isto é exatamente o que acabamos de falar. A nossa atitude mental rompeu barreiras e nos diz, olha, procura agir, procura ter um comportamento que inspire confiança no outro. E assim conseguiremos enxergar que todos nós estamos caminhando para o mesmo propósito, para a mesma evolução. Meus irmãos, era isso que tínhamos para hoje. Paz a todos, até a próxima semana.